A partir do momento que nós centralizamos a nossa fé em Cristo, em quem Ele é, em como Ele age, no que Ele espera de nós e o que Ele planeja para nós, a partir do momento que nossa fé está centrada nele, todas as outras situações que nós vivenciarmos aqui na Terra não serão capazes de nos fazer desistir. Olá, meu querido, minha querida que está ouvindo o nosso podcast. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Estamos dando início a mais um Fala Que Eu Discuto podcast. É um projeto que nasceu primeiro no coração do Senhor Jesus, né? No coração de Deus. E depois a gente está aqui, né? Seguindo em frente, dia após dia, seguindo o que o Senhor quer de nós. Hoje temos um convidado muito especial e já vocês irão conhecê-lo. Mas desde já eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui ouvindo o podcast. Se você conhece alguém que precisa ouvir uma palavra de fé, encorajamento, encaminhe esse podcast para essa pessoa hoje. Faça um pouco também do ID, evangelizar, pregar o evangelho para as pessoas que tanto precisam de uma palavra de conforto. E os testemunhos de vida são os que mais edificam, porque através das nossas ações é que a gente mostra realmente o poder de Jesus em nossas vidas, todos os dias. Mas antes de iniciar o podcast, vamos orar, né? Vamos orar, entregar esse momento ao Senhor, que é Ele de direito, para que tudo seja feito conforme a vontade dEle, cada palavra, cada detalhe. Senhor Deus, Pai querido, obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigada, meu Deus, pelo ar que respiramos, pelo alimento, por tudo que o Senhor providenciou para nós, Senhor, neste dia. Pai amado, que o Senhor possa entrar em providência, Pai, nas casas e famílias que necessitam tanto da Tua palavra, Senhor. Nós sabemos que se temos a Ti, meu Deus, todas as coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Pai amado, queremos Te louvar e glorificar. O Teu santo nome seja louvado para sempre em todos os cantos desta terra. Mas, Pai amado, queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados. Sei que não somos dignos, Senhor, de estarmos aqui em Tua presença, mas queremos agradecer pela oportunidade que estamos tendo de falar do Teu nome, Senhor. Pai amado, visita cada lar, cada família que está hoje ouvindo essa mensagem. Que tudo o que eles necessitem, Pai, possam ser supridos mediante a Tua vontade, meu Deus. Que possamos respeitar os nossos processos, mas acima de tudo, não perder a fé de que temos um Deus todo-poderoso que está a nos guiar e nos proteger. Pai querido, protege teu filhinho que está aqui hoje, se colocando à disposição do reino de Deus. Que a paz, que excede todo entendimento, esteja no lar dele, na família dele, e que o Senhor possa conduzir todos os projetos do teu filho, e que se for alinhado ao teu coração, que eles possam ser realizados em nome de Jesus. Pai querido, visita agora tudo o que o teu filho precisa, Senhor, e manda teus anjos ao redor dele, para que possamos, Senhor, com teu Espírito Santo de Deus, falar apenas o que for da tua vontade. Deus amado, Pai querido, tudo isso nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido? Amém. Glória a Deus. Agora vamos conhecer o nosso convidado de hoje, né? Alguém muito especial. Um convidado, como eu já disse, né? Que tem também o meu sobrenome, Batista. Ele veio, o que é que ele faz, não é? Vamos lá, vamos conhecer o nosso convidado. Amém. Primeiro, agradecer pelo convite e que a misericórdia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus permaneçam, né, de maneira abundante nas nossas vidas. Amém. E eu, de fato, estou muito feliz pelo convite, pela oportunidade de estarmos em comunhão, né, para falar do nosso Deus. Meu nome, né, como já foi falado, Gilvan Batista, o mesmo sobrenome. Eu tenho 30 anos, completei há poucos dias. Sou professor de matemática, moro em Cruz das Almas, Bahia. E também, né, sou filho de Deus, discípulo de Jesus Cristo. Não por mérito, não por merecimento, mas porque a graça do Senhor também alcançou a minha vida. E isso já é motivo de alegria demais para mim. E eu fico feliz, né, de que, de algum modo, o meu relacionamento com a Eric tenha vinculado as nossas vidas de uma maneira mais, como é que eu posso dizer, efetiva, né?
apesar de não ser mais professor dele, mas eu tive a oportunidade de conhecer o ser humano que ele é e o tipo de pessoa que ele é reflete, né, a criação que tem, a educação que ele teve e o Senhor também que ele Glória a serve. Deus. Glória a Então, Eric, Deus. de fato, não para mérito dele, mas nem para honra dele, mas que ele também, né, a vida dele glorifica o nome do Senhor Jesus, e isso é Glória a extremamente Deus. importante. Com certeza. Para quem não sabe, né, o professor Gilvan foi professor de Eric, e é através de Eric que o professor está aqui hoje no podcast, porque Eric falou: mãe, convida o professor Gilvan, ele é incrível, mãe. A senhora precisa seguir ele, veja as coisas que ele tem feito. E é como o professor disse, tudo que a gente faz é para a honra dele, né? Para a honra do nosso Senhor Jesus Cristo. E não existe nada mais gratificante do que fazer, né? E seguir a vontade de Deus e fazer as coisas por Ele. E as ações refletem nas pessoas, assim como reflete o Jesus, Deus vivo na vida do professor Gilvan. Ele é professor de matemática. Quantos de nós não temos traumas com professores de matemática? Mas, enfim, o professor Gilvan, professor de matemática, tão maravilhoso, deixou esse legado para o meu filho. Eu só tenho muito que agradecer, que Deus possa continuar lhe abençoando, professor. E onde quer que Amém. você passe, nós professores, né, eu também sou professora, nós professores temos a mágica de ficar para sempre guardada no coração dos nossos alunos. Por isso, a tamanha importância da nossa profissão, e por isso todos os professores que estão nos ouvindo hoje, receba isso como um pós em sua vida. Sempre que você for para sua sala de aula, coloque em seu coração que você está indo com a missão, além do conteúdo programático, de levar a essência do que você é. Muitos vão ver em você referência de vida, que elas não têm na vida delas, em nenhum outro lugar. Não é mesmo, professor? Com certeza, sem sombra de dúvidas, né? Eu sempre converso com algumas pessoas, alguns amigos também de profissão e que compartilham da mesma fé também. E às vezes eu falo, olha, quando a gente vai preparar a aula, eu peço ao Espírito Santo que ele prepare a aula para mim, que me oriente no momento que eu estiver dando aula, porque antes de ser professor, nós somos discípulos de Jesus, né? Somos templo do Espírito Santo e o papel, né, primordial na nossa vida hoje é proclamar essa palavra, ser exemplo no nosso ambiente de trabalho, na sociedade, de maneira geral, onde quer que a gente esteja, né? A gente precisa, de fato, refletir a glória desse Deus que a gente serve. É verdade. E tem uma passagem em Romanos 10:8 que fala: esta é a palavra da fé que pregamos. Paulo, eu sou fã de Paulo, né? Porque é um cara que pregou o evangelho em todas as instâncias possíveis, e quem tiver a oportunidade de ler as epístolas dele, né? São muito boas e mostram muito a fé, né? Explícita fé em Jesus. E aí, professor, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, sobre algo que move, né? Nós, enquanto cristãos, enquanto pessoas que seguimos a Cristo, a fé. Sim, sim. Primordial na caminhada. É a essência da caminhada, na verdade, né? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mas só temos acesso à salvação por intermédio de Jesus Cristo, né? Confessando como Senhor eterno e suficiente nas nossas vidas. Então, verdadeiramente, como o livro de Hebreus mesmo vai dizer, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Até porque é a nossa fé que nos mantém ligados, conectados a Ele, né? É a fé que nos dá acesso a Jesus. E Sim, quando a gente verdade. fala de fé, né, de maneira geral, quando o livro de Hebreus vai definir, né, o significado da fé, e às vezes a gente perde de vista a profundidade do que é isso, né? Mas lá em Hebreus, logo no capítulo 11, logo nos dois primeiros versículos, a Bíblia vai dizer que a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, né? Ela dá Sim, convicção de coisas que ainda não vemos. Algumas traduções vão dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a certeza das coisas que nós esperamos. Então, do ponto de vista racional, essa definição é como se fosse mesmo loucura para aqueles que não creem, né? Você ter convicção de algo que você ainda não viveu, mas você ter certeza de que você vai desfrutar daquilo, que vai viver aquilo.
né? E quando falamos da fé bíblica, da fé em Jesus Cristo, é fundamental para a caminhada. Porque nesse mesmo livro de Hebreus, né, no capítulo 11, lá no versículo 6, a Bíblia ela vai dizer o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus, e quem deseja se aproximar de Deus deve crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Né? Então, é impossível me relacionar com Deus, eu dizer que eu sirvo a esse Deus vivo, se eu não aplico a minha fé nesse Deus, né? Nesse Deus que eu creio, nesse Deus que nos alimenta diariamente. É verdade. Quantos de nós hoje, professor, estamos vivendo momentos de lutas, momentos em que as aflições diárias, as lutas diárias, testam a nossa fé. Pessoas que estão Sim, aí hoje em suas casas, pensando, meu Deus, o que será que eu vou comer amanhã? O que será que eu vou fazer, sim, meu Deus, para poder pagar o transporte público para poder ir trabalhar? Mães de famílias que estão desesperadas. Eu sei disso porque eu vivo hoje ao redor de pessoas que passam realmente por algumas provações. E Deus, ele nos deixou a fé, porque sem ela, como é que vamos superar tantas adversidades? E eu quero dizer a você sim. que está aí hoje nos ouvindo, não perca a sua fé. Jesus, ele é o Deus de ontem, de hoje, de sempre, e vai estar sempre do nosso lado para fortalecer a nossa fé. Professor, recentemente eu estava lendo exatamente sobre fé, e tinha uma passagem escrita no livro em que o autor dizia sobre os 3 níveis de fé. A fase 1 é aquela fase da fé por empolgação. Ele até falou sobre o versículo da Bíblia que fala, se não me engano, em Gênesis, da travessia, né, para o deserto, o pessoal que saiu do Egito em rumo à Terra Prometida. E muitos Sim, foram sim, por sim. empolgação, né, professor? Muitos foram no caminho seguindo Moisés, mas que por empolgação. E ele até mencionou que de tantos milhões de pessoas que estavam lá, junto com Moisés, rumo à Terra Prometida, não existiu um sequer que não reclamou ou que não murmurou nesse caminho. Imagine. Perfeito. Inclusive, Jamile, alguns estudiosos, né, isso já foi bem debatido, inclusive as Bíblias hoje de estudos, elas trazem que o percurso, né, em que o povo iria se deslocar até a Terra Prometida seria um percurso que geograficamente levaria em média 40 dias para ser concluído, né? Mas justamente por causa da murmuração, das reclamações, da falta de fé daquele povo, o povo levou 40 anos ali no deserto, e gerações e mais gerações ficaram pelo caminho, né? Não alcançaram a terra prometida, e justamente por esse motivo, né? Falta de fé mesmo, falta de confiança no Deus que serve, né? Por não conhecerem, na verdade, o Deus que serve. E quando você fala, né, desse período que a gente vive em relação a dificuldades, que realmente a gente tem enfrentado várias dificuldades diárias em Sim, todas as áreas da nossa vida, mas lá no livro de Tiago ele traz uma palavra de esperança, né, para o cristão, na verdade, uma palavra de ânimo mesmo. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2, ele vai dizer o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre passarem por qualquer provação, pois vocês sabem que, quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Então, Deus ele perfeito. deixa claro que é necessário passarmos por tribulações, justamente para que a nossa fé cresça, e essa fé que nós temos no Senhor produza em nós perseverança, É né? verdade. Então, a fé ela é fundamental na caminhada, mas as dificuldades também fazem parte da caminhada, porque na maioria das vezes, se formos analisar toda a história do povo de Deus, desde Gênesis lá até Apocalipse, o período em que o povo mais se submetia a Deus, mais se aproximava do Senhor, mais buscava a Deus, era justamente quando o povo estava sendo perseguido, oprimido, ou quando estava passando por algum tipo de dificuldade. Então, É a verdade. palavra, para mim, para você, para as pessoas que nos ouvem hoje, é ter fé em Jesus Cristo
implica também em ser submetido a provações. Mas o que alegra ao nosso coração e que traz esperança é que em todas essas provações, ele também estará conosco, porque ele prometeu isso. Verdade. É isso que nos dá o alívio no coração. É isso que nos dá o ânimo, né, diário. Eu digo isso, professor, porque eu tenho passado por alguns momentos também de provações, todos nós temos, né? Quando nos propomos a seguir a vontade do Senhor, o inimigo não fica feliz com isso, em saber de que nós estamos nos posicionando, né? Diante da vontade de Deus em nossas vidas. Mas o que nos conforta é justamente isso, é saber que Jesus está ali, segurando a nossa mão. E hoje eu sou mãe solo, e tenho orgulho em dizer que o Senhor Jesus ele tem nos suprido de todas as nossas necessidades. Eu sei que aí do outro lado existem mães também solos, mães que escutam hoje o podcast, que são mães atípicas também, mães de filhos com autismo, como eu. Nós temos formado uma corrente forte de oração e de força entre nós mulheres, porque encontramos muitas dificuldades nesse mundo, com preconceito, com inúmeras coisas que vêm fortalecer realmente quem somos e o que somos diante de nosso Deus tão grandioso. E todas as vezes em que as provações acontecem e que a gente segura realmente na mão de Deus, diz assim, não, Senhor, agora eu e você, o Senhor está aqui comigo e agora eu vou superar, eu vou vencer, aquela provação se torna como um degrau que você sobe um nível a mais de intimidade, proximidade de Deus. Essa sensação que eu tenho todas as vezes em que eu passo por um momento difícil, eu fico mais próxima de Deus. Até a oração, até a fala, a proximidade, os momentos, a presença, ela fica muito mais forte. Porque é justamente nesses momentos em que a gente diz assim, não existe. Para o homem isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Diante da nossa fé, diante do que a gente acredita, que Ele é capaz de fazer em nossas vidas. Por isso, se você hoje está passando por algum momento de dificuldade, alguma luta muito grande na sua vida, lembre-se de que depois de uma noite de choro, a alegria vem pela manhã. Essa é a certeza que nós temos no Deus em que nós confiamos, não é isso, professor? Também ele falou nesse livro, sobre a segunda fase da fé, que é aquela fase do ver para crer. E aí ele citou o texto de Tomé, né? Que Tomé ele precisou tocar, né? Ele não só quis ver, mas ele precisou tocar nas feridas de Jesus para saber que realmente Jesus estava ali. Quanto de nós precisamos ver o agir de Deus mesmo, quando fazemos pedidos em orações, a gente precisa ver o que vai acontecer para poder crer, né? Sim. Precisamos vigiar também, né, professor, nesse nível de fé. Quando você fala isso, né, eu me lembro de dois textos. O primeiro de Hebreus mesmo, que nós já lemos aqui, que fala sobre a definição de fé, que é justamente o contrário, é crer, né, na esperança de que veremos. E aquela atitude de Tomé, ela vai totalmente contra a definição geral da fé mesmo, né? E Jesus adverte ele sobre isso. E o desafio para o cristão é justamente esse, né? E as pessoas nos questionam muito. Como é que vocês creem em um Deus que vocês não veem, em um Deus que vocês não tocam, né? Em um Deus que vocês não contemplam de maneira física? Mas o desafio é justamente esse, é ter a convicção sem ver, mas que esse Deus ele habita dentro de nós. Tem um texto que muito mexe comigo, e para mim é um exemplo, né, de fé mesmo. Quando os amigos de Daniel, né, eles serão lançados na fornalha de fogo, um deles vai dizer o seguinte para o rei Nabucodonosor, né? Lá em Daniel, capítulo 3, no versículo 17, eles vão dizer o seguinte: olha, rei, se nós formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. E aqui eu me constranjo diante dessa realidade, porque o texto ele deixa claro que os amigos de Daniel, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles, independente de sobreviverem na fornalha ou não, independente de Deus salvar a vida deles na fornalha ou não, eles deixaram claro que não importa qual será o resultado, porque independente do resultado,
nós continuaremos cultuando ao Deus que nós servimos. Nós não nos submeteremos a falsos deuses, a falsos senhores. Né? Sim. Então, aqui deixa claro a identidade cristã de que ter fé em Jesus significa, ainda que a gente ainda não tenha vivido o que a gente espera, ou ainda que as coisas que a gente espera não aconteçam, Deus ele continua sendo o Senhor das nossas vidas. Né? Exatamente, verdade. Esse é o desafio do cristão, de olhar para todas as situações que vivem, né? Como você falou, de ser mãe solo, de enfrentar inúmeras dificuldades, mas não deixar de crer que aquele Deus que é descrito lá em Mateus, que cuida e acrescenta todas as nossas necessidades diárias, ele não mente, não é filho do homem, não é homem. Então o desafio é esse: se deparar com todas essas situações, todas as dificuldades, todas as lutas que virão, não só na minha vida, na sua vida, na vida de você também que está nos ouvindo, né? Nenhuma dificuldade, nenhuma é capaz de nos separar do amor de Deus. E o apóstolo Paulo também fala na palavra de Deus sobre isso. É verdade. E você está falando aí nessa passagem de Daniel, é o terceiro nível de fé. É a fé que você não precisa ver para crer. É a fé que Glória a Deus. você não vai por empolgação de ninguém, você está lá porque você quer o amor, você quer sentir mais ainda de Deus, você quer viver mais ainda a essência de Deus na sua vida. E eu falo isso para você, Gilvan, porque eu vi minha vida ser completamente transformada. Sabe? Glória a Deus. A minha casa era uma casa muito confusa, muito barulhenta. Eu trabalhava muito e não via os meus filhos crescerem, não estavam com eles o tempo suficiente de qualidade. E o Senhor Jesus, ele transformou por completo a minha vida. E hoje eu consigo ver, é como se tivesse uma venda nos meus olhos fosse tirada e eu conseguisse enxergar que não é necessário trabalhar tanto, porque tudo vem prover de Deus. Trabalho o suficiente, mas não se esqueça que a tua casa é a tua primeira igreja. Não se esqueça Aleluia. que a tua casa é o lugar onde o Senhor precisa ser edificado. Primeiramente é o teu lar. E aí o Senhor transformou a minha vida de um jeito que eu comecei a enxergar os detalhes. Comecei a ver que os meus filhos precisavam ser edificados, educados no lar. E à luz do Espírito Santo de Deus, o que Deus quer para a nossa família e para a nossa casa. A ponto de chegar na mesa e orar, agradecer pelo alimento. Ensinar a eles a essência do que é perdoar, do que é amar ao próximo. Para você que está ouvindo hoje essa mensagem, não desista dos seus filhos, não desista da sua família. Você é mulher que tem orado muito tempo pela sua família. O Senhor tem colocado muito no meu coração para orar por pessoas que estão perdendo a fé de tanto orar por anos e anos por seus esposos, por seus filhos que estão hoje em meio de prostituição, drogas, alcoolismo. Não desista. Continue orando, você pai, você mãe, você irmão. Não perca a sua fé. A minha vida foi Amém. completamente transformada. Eu tive um encontro pessoal com Jesus e eu falo que eu não vou chorar no podcast, todo podcast eu choro. Porque é muito emocionante para mim lembrar. Porque esse amor de Cristo por nós me constrange de tal maneira que ele cuida tão nos detalhes, que eu falo, Senhor, eu não sou digna, meu Deus, de tamanho amor, e ele cuida nos mínimos detalhes. O cuidado, gente. O cuidado do sair, do levantar, do passarinho que canta na minha janela todas as manhãs, para que eu não esqueça de onde eu vim, sabe? Lá da roça, do interior, do lugar onde respiro ar puro. O Senhor me colocou aqui em plena capital, em Salvador, trânsito, agonia, mas Ele me colocou num lugar reservado, cuidado, zelado por Ele. Assim Ele quer fazer com sua vida. Então não há motivo mais para você se esquivar. Eu demorei 10 anos, professor, para entender o chamado de Deus na minha vida e conhecer pessoalmente nosso Senhor Jesus. E eu digo a vocês, meu Deus, quanto tempo que eu perdi de viver isso. Mas hoje eu compreendo que tudo era o processo.
tudo é uma preparação, mas você não precisa esperar tanto, De maneira nenhuma. não é Você estava verdade? falando aí e minha mente foi longe. Eu lembro que quando eu ainda não tinha sido alcançado, né? Quando meu coração ainda era de pedra, Sim, a minha irmã, ela foi para Jesus antes de mim e ela sempre falava de Jesus para mim. Irmão, o Senhor vai te pegar. Ela falava assim comigo. Deus vai transformar a tua vida, Jesus vai transformar a tua vida. E ela levou 9 anos, né, na caminhada e sempre falava para mim: estou orando por você, eu estou orando por você. E eu lembro que um dia, aqui no feriado aqui de Páscoa, né, aquele sábado chamado Sábado de Aleluia, ela sim, passou pela casa dos meus pais, ela já era casada, e um dia eu estava muito bêbado, né, com os meus amigos. E aí, sim. quando ela me viu, ela chorou muito, começou a chorar e falou para mim: meu irmão, quando eu achei que você estava melhorando, você está pior do que eu esperava, mas Deus vai te transformar. Ela não sabia, e nem eu sabia que no dia seguinte, né, eu ia entregar a minha vida a Jesus. Meu Deus, Então, porque de fato foi uma pessoa na minha caminhada que foi e continua sendo importante, mas ela não desistiu de falar de Jesus para mim e não também não deixou de crer que Deus ia fazer essa transformação na minha vida. Entende? Então, é às vezes, verdade. a gente fica aflito por querer que os resultados aconteçam da nossa forma, ou às vezes, a nossa visão que é superficial, a gente desacredita daquilo que Deus prometeu, daquilo que Deus estabeleceu na sua palavra para nós. Mas a teologia, ela define, né, que há dois tempos, o tempo Cronos e o tempo Kairos. O Cronos é esse tempo que a gente vive, é o nosso calendário, é o nosso horário, é a maneira como a gente calcula o tempo. E o tempo Kairos, que uma das suas definições é tempo oportuno. E é dentro desse tempo que Deus trabalha. Deus, ele não se atrasa e ele não chega antecipadamente. Ele age no tempo oportuno, age no momento certo. O que para minha irmã durou 9 anos, talvez para Deus foi um estalar de dedos, né? Verdade. E da mesma forma, Deus continua agindo hoje. A gente continua servindo esse mesmo Deus que é o Todo-Poderoso, que realmente para ele nada é impossível, que esse Deus que, além dele nos garantir a salvação, que já é maravilhoso, que é o que de melhor a gente poderia receber, a Bíblia diz que o que deve gerar alegria no nosso coração é a certeza dos nossos nomes estarem escritos no céu. Isso já é Sim. suficiente para a gente glorificar o nome do Senhor em todo o tempo. Mas além da salvação, ele é tão bom, tão poderoso e amoroso que ele nos permite, enquanto estamos aqui na terra, desfrutar de coisas maravilhosas. Desfrutar de uma família, desfrutar de amigos, desfrutar de um trabalho, né? De experimentar a fidelidade de Deus aqui e ser usado por ele aqui, de presenciar a glória dele aqui na terra. Então, a palavra, quando eu penso em fé, realmente o meu coração se alegra, o meu coração enche de amor e de temor também, de entender que esse Deus nos chamou para algo infinitamente maior do que o que a gente pensa, É né? verdade. Deus, ele não me chamou simplesmente para ser um professor, para trabalhar, para vir aqui caminhar, viver e morrer, não. Através da minha vida, da sua vida, né, de você que nos ouve, Deus, ele quer glorificar o nome dele. Ele é o centro. Ele é o centro. E o que eu quero Verdade. deixar também para vocês hoje é o seguinte, que muitas coisas que nós desejamos, nós teremos, porque Deus é bom, é misericordioso, é amoroso. Outras coisas também que nós desejamos, talvez nós não tenhamos, mas nós não podemos perder de vista que o que de melhor o ser humano pode receber é a oportunidade de se relacionar com Deus através de Cristo Jesus. Esse é o nosso maior tesouro, isso é o que de mais valoroso nós temos, né? E nesse gancho mesmo, lá em Hebreus, no capítulo 10, verso 38, o próprio Deus vai dizer: o meu justo viverá pela fé. Ou seja, o justo, ele vive baseado na fé. As ações do justo são baseadas na fé. A maneira como o justo vive é baseada no Deus que ele crê. Eu quero falar isso também para você, que as suas ações não podem definir a sua vida. As suas emoções, na verdade, não podem definir a sua vida. As nossas decisões não são baseadas na maneira como a gente se sente. As minhas decisões não são baseadas em como eu acordei hoje, se eu acordei de bom humor, se eu acordei de mau humor, se eu acordei eufórico ou não, se eu estou triste ou se eu estou feliz, se eu estou angustiado. Não. O justo, ele vive pela fé, ou seja,
nós agimos baseado no que cremos e não no que sentimos. Por quê? Porque se eu acordo triste e se eu for tomar decisões baseadas nisso, eu posso tomar decisões equivocadas. Se eu estou irado, se eu estou com raiva, se eu estou magoado, as minhas decisões serão baseadas nisso e também estarão equivocadas. E mesmo que eu esteja extremamente feliz, as minhas decisões também não podem ser baseadas na minha alegria. As nossas decisões são baseadas no Deus que nós servimos e naquilo que Ele estabeleceu na sua palavra. Então, gente, não perca a esperança, não perca a fé, não perca essa convicção. Às vezes as pessoas perguntam, e isso já surgiu várias vezes, parece que Deus hoje age de uma maneira diferente do que ele agia antes, porque antes a gente via vários relatos em que Deus curava enfermos, em que Deus curava pessoas que não tinham movimentos, em que Deus fazia cegos enxergarem, surdos ouvirem. Cadê esse Deus que abriu o mar para o seu povo passar? Cadê esse Deus que ressuscitou no terceiro dia, que ressuscita mortos? Cadê esse Deus que expulsa demônios e que faz milagres maravilhosos? As pessoas perguntam isso aqui, hoje em dia, e a minha mente, né, o Senhor me levou a refletir em muitas coisas em relação a isso. Deus, ele não mudou. O que mudaram foram as nossas necessidades. E eu percebi um problema nisso, Jamile, porque hoje, quando eu paro para pensar no Mar Vermelho, Deus abriu o Mar Vermelho naquele tempo, primeiro porque o nome dele seria glorificado através daquilo, Sim. Né? Mas também porque era uma necessidade do povo atravessar por outro lado. É verdade. Hoje, esse mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, ele deu ao ser humano a sabedoria e o conhecimento necessário para construir um navio. Então, o problema não está em Deus, está em nós que achamos que a capacidade de construir um navio é nossa. Entende? Verdade. Esse mesmo Deus, ele deu ao ser humano a capacidade de construir aviões para se deslocar de um país ao outro em questão de horas, em questão de minutos. Mas o problema está em nós, quando achamos que essa capacidade de voar vem de nós. Deus ele instituiu os médicos e deu sabedoria para fazer transplantes de órgãos, para fazer pessoas voltarem a recuperar seus movimentos, para fazer pessoas voltarem a enxergar, voltarem a ouvir. Tudo isso é ação do Senhor. Tudo isso é a mão de Deus agindo através da humanidade. Então, Deus não mudou. Nossas necessidades foram sendo alteradas, mas Deus ele continua agindo de maneira sobrenatural. Porque, Jamile, o parto cesáreo é sobrenatural de Deus. O parto normal é sobrenatural de Deus na vida do ser humano. Um pão que ele coloca na mesa meio-dia é sobrenatural de Deus, não é fruto dos meus esforços. Porque é ele que me dá saúde para trabalhar, para correr atrás. Entende? Então, eu acho que quando nós falamos de fé, a gente precisa entender que a fé, ela não se baseia na maneira que Deus vai agir ou no que Ele vai me dar. A minha fé se baseia em quem Deus é na minha vida e naquilo que Ele já estabeleceu para a minha vida. Mais importante do que qualquer coisa que eu possa desfrutar e alcançar aqui na Terra, mais importante do que tudo isso é eu ter um coração que era de pedra e hoje foi transformado em um coração de carne. Mais importante do que tudo isso é eu saber que antes eu estava nas trevas e que hoje eu fui transportado para a maravilhosa luz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Esse é o fundamento da nossa fé. A partir do momento que nós centralizamos a nossa fé em Cristo, em quem Ele é, em como Ele age, no que Ele espera de nós e o que Ele planeja para nós, a partir do momento que nossa fé está centrada nele, todas as outras situações que nós vivenciarmos aqui na Terra não serão capazes de nos fazer desistir. Eu não estou aqui falando para mim, para você que está em casa, eu não estou dizendo que as dificuldades que nós enfrentamos diariamente são fáceis. Não Cada sabe. Um sabe a sua dor, sabe onde está ferido, sabe onde dói, cada um sabe das suas dificuldades. A Bíblia diz que Deus ele não vê como o ser humano vê. Então, eu, Gilvan, é muito fácil para mim, às vezes, falar da dificuldade de alguém aqui, de longe, quando eu não estou vivenciando aquilo na pele. Então, muitas vezes, as pessoas estão nos ouvindo e falando, não, talvez Gilvan esteja falando isso, porque ele nunca passou pelo que eu estou passando. Mas eu não estou falando isso com base nessa realidade. Eu estou falando isso com base no que Deus estabeleceu na palavra dele. E ele diz em sua palavra que o choro pode durar uma noite. Mas, com certeza, quando o amanhecer vier, a alegria também virá. Aleluia, glória a Deus. Entende? E, às vezes, a gente pensa também que a noite
Por isso que eu falei mais cedo do tempo Cronos e do tempo Kairos. Quando a Bíblia fala que o choro dura uma noite, Deus não necessariamente está falando ali de 12 horas da noite, simplesmente nesse calendário, nesse relógio que nós vivemos. Talvez a noite, que representa dificuldade, que às vezes representa tribulações, que às vezes representa treva, que representa escuridão, talvez isso dure por muito tempo. Mas a certeza que nós temos é que sempre depois de uma noite vem um amanhecer glorioso. Sempre depois de uma tempestade virá a bonança. Sempre virá. E Deus, ele sempre vai nos lembrar disso. É então, verdade. meu irmão, minha irmã, você que nos ouve, não perca de vista o Deus que você serve. Não perca de vista o poder do Deus que você serve. Não perca de vista as promessas que ele já estabeleceu para a sua vida, para a sua família. Porque, diferente de mim e de você, ele não é um ser humano para mentir e nem filho do ser humano para se arrepender. Aquilo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Sair daqui hoje com essa convicção. Se até aqui a sua fé e a minha fé estavam abaladas, eu creio que em nome de Jesus, porque nesse nome há poder, em nome de Jesus isso vai se tornar uma realidade diferente na minha e na sua vida, porque a palavra de Deus, ela gera transformação em nós. É impossível, Jamile, você, qualquer pessoa que esteja nos ouvindo, é impossível a gente ter contato com a palavra de Deus e permanecer da mesma forma. Porque essa palavra é viva. O Deus dessa palavra é vivo e é infinitamente poderoso. Amém, meu irmão. Verdade, viu? Glória a Deus. E eu lembro da passagem de Joel que diz sobre a misericórdia do Senhor, né? Joel 1, capítulo 2, versículo 12, que diz que ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Amém. Isso com jejuns e com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao nosso Senhor, vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. O que o Senhor vem nos dizer? Que chegou a hora de nos arrependermos, de nos colocarmos à disposição desse Deus tão maravilhoso. Esse Deus que todos os dias renova a nossa fé, a nossa esperança. Que você renove a cada manhã a sua força, a sua esperança. Que você não desista dos seus sonhos. Que você não desista de levar mais adiante o teu testemunho de fé. O que você tem passado hoje, superado hoje, vai servir para ajudar alguém amanhã. Nunca se esqueça de que a sua vida, ela não veio por um mero acaso. Sua vida é um mistério, um propósito, todo bem planejado nas mãos do nosso Senhor Jesus. E que hoje você possa entender que você é, sim, um filho de Deus, abençoado, e que Ele te trouxe para essa vida, para fazer de você uma pessoa mais do que vencedora. E que você continue sendo essa pessoa de fé, perseverança e confiança em Deus, porque só nele nós temos a verdadeira esperança de conduzir a nossa vida todos os dias. Está chegando já o nosso fim, que pena. Nosso tempo já está sendo esgotado aqui. Professor, quero te agradecer muito pela oportunidade de estar aqui, se colocando a serviço primeiro do reino de Deus. Eu sei que sua agenda é bem lotada, mas que Deus possa lhe abençoar grandemente, você e a sua família, certo? Queria agora que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes, né? E antes da gente finalizar o podcast. Amém, amém. Eu que agradeço, de verdade, pelo convite. Estou saindo aqui edificado, né, por esse momento. Que verdadeiramente essa palavra alcance a vida das pessoas e gere transformação na vida das pessoas. Porque não é de nós mesmos que estamos falando da palavra de Deus. E essa é viva e é eficaz, né? E eu queria deixar uma frase que eu gosto muito, muito mesmo. Um teólogo, quem não valoriza o que tem, vive como se não tivesse nada, né? Basicamente, ele está dizendo que se eu não estou satisfeito e grato a Deus, se não há gratidão no meu coração por tudo que ele já fez até aqui, por tudo que ele tem me permitido desfrutar, se Jesus não é suficiente, nada mais será na minha vida.
Tem uma música também que vai dizer ter Jesus e nada mais. Não é menos do que ter Jesus e tudo mais. Né? E a própria Bíblia vai dizer de que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Ah, ele dessa música. Nós já ganhamos o mais valor que nós poderíamos receber, que foi a salvação em Cristo Jesus. E se você que nos ouve já fez essa aliança, continue buscando, perseverando, se submetendo, sendo conduzido ao arrependimento, tendo o coração quebrantado, porque a palavra de Deus diz que há um coração quebrantado, o Senhor não rejeitará. Mas se porventura alguém que nos ouve ainda não deu esse passo ainda, de fazer um compromisso sério, de dar um passo de aliança com Jesus, não perca tempo. Não perca tempo. A palavra é clara quando ela diz, olha, buscai ao Senhor enquanto ainda se pode achar. Invocai-o enquanto ele ainda está perto. Mas para você que hoje estava aqui com a fé debilitada, em nome de Jesus, pelo poder que é no nome de Jesus, nós declaramos que isso se tornará uma nova realidade na sua vida, como também na nossa vida tem sido. Que Deus nos abençoe e de verdade eu agradeço por essa oportunidade. Amém. E eu espero que venham outros encontros, que venham outras oportunidades, mas que tudo quanto aqui for compartilhado possa edificar o coração de cada pessoa que está ouvindo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigada, professor. Que Deus te abençoe muito. Que você continue sendo essa bênção por onde você passa. Amém. Quero agradecer agora a sua irmã por ela ter se colocado à disposição do reino, orado todos os dias pela sua vida. Que Deus abençoe muito você, sua família. E esse foi mais um Fala que Escuta podcast. Obrigada a você que nos ouviu. Obrigada pela atenção até aqui. Que Deus nos abençoe e até a próxima. Se Deus quiser. Tchau, tchau.